veja, mais uma invenção, né? Ainda diz que Satanás tem preferência pelo rock. Tá bom, gente? Então entenda o seguinte, minha gente. Toda essa narrativa não passa de sofismas que foram sendo passadas de geração para geração e na mente dos crentes se tornou uma verdade que não se pode discutir. Você não pode falar sobre isso, tá? Na chamada igreja, você não pode falar que não teve origem de Satanás, que não teve nenhum querubim que era um maestro do coral do céu. Você não pode falar, porque eles têm até músicas que falam isso. Eles cantam louvores, né, nas chamadas igrejas, dizendo, né, narrando, pregam sobre isso. Não é verdade? Então, e quando nós falamos também para essas pessoas que nunca houve um personagem que lá no céu era um querubim, e hoje é uma criatura horrenda, né? Muitos se ofendem. Então, muitos crentes, eles não querem ouvir. Quando a gente vai falar para eles, explicar o que seria Satanás, o que seria diabo, eles dizem que nós estamos pregando heresias. Eles dizem, não, teve origem lá, Satanás era um querubim de luz, que era um maestro no céu, que se rebelou contra Deus e virou Satanás. Então eles não querem ouvir essa palavra que nós estamos trazendo. Então, ora vejam só, é afirmado por eles, tá, que a Bíblia, eles afirmam que a Bíblia diz que o fictício Satanás era músico. E eles ainda afirmam, Satanás era músico, era um maestro do coro celestial, tá? E os dois textos que se utiliza, né, por quem conclui que esse tal de Satanás mentalizado pelos evangélicos foi músico no céu, são Isaías 14, 12 a 15, né? E Ezequiel 28, 13 a 15. Anotem aí. Isaías 14, 12 a 15 e Ezequiel 28, 13 a 15. Tá bom? Isaías 14 e Ezequiel 28. Então, nós temos que saber que ambos os textos descrevem profecias contra dois governantes da antiguidade. Não tem nada a ver com o querubim do céu. Tá bom? E nós vamos ler, então, o texto agora de Isaías 14, 12 a 15. Vamos prestar atenção aí, tá? O azul e grifado. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, subirei aos altos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Mas as profundezas do Sheol, você será levado e irá ao fundo do abismo. Isaías 14, 12 a 15. Então vamos continuar, né? Então, quando os inventores de tal doutrina, a fim de dar respaldo ao que eles ensinam, eles pegam os versículos soltos, né, no meio do texto, eles colocam em cena, quando eles fazem isso, eles colocam em cena esse tal personagem, tá? Chamado Satanás. Só que tal texto, usado de forma isolada por eles, se refere ao rei da Babilônia, como dito no texto lido, que diz Isaías 14, 4 a 6. Assim, vejam o que está escrito, minha gente. Assim você zombará de um querubim. Não. Assim você zombará do rei da Babilônia. Como chegou ao fim o opressor, sua arrogância acabou-se. O Senhor quebrou a vara dos ímpios, o cetro dos governantes, que irados feriram os povos com golpes incessantes. E, enfurecidos, subjugaram as nações com perseguição implacável. Isaías 14, 4 a 6. E em Ezequiel também, né? Ezequiel 28, 13. Estavas,
Quem? Estavas no Éden, jardim de Deus. Nós sabemos que aqueles reis, né, naqueles impérios, tinham um jardim chamado Jardim de Deus, né? Os palácios tinham aquele jardim onde o rei olhava lá para baixo. Então, olha só, ó. Estavas no Éden, jardim de Deus. Estavas coberto de gemas diversas, sardônica, topázio e diamante, crisólito, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda, trabalhados em ouro. Agora vamos prestar atenção no grifo aqui em azul. Tamborins e flautas estavam a teu serviço. Olha aí os instrumentos musicais aí, né? Prontos desde o dia em que foste criado. Ezequiel 28, 13. E Ezequiel 28, 14 a 15 diz: eras um querubim protetor. Quem? Na verdade, isso é uma zombaria contra o rei de Tiro, né? Colocado sobre a montanha santa de Deus. Passeavas entre as pedras de fogo, foste irrepreensível em teu proceder, desde o dia em que foste criado, até que a iniquidade apareceu em ti. Ezequiel 28, 14, 15. Então observe, meus irmãos, que o texto de Isaías, que acabamos de ler, está numa seção do livro onde o profeta profetizou o juízo de Deus sobre as nações, especialmente sobre as potências mesopotâmicas. No capítulo 14 de Isaías, Isaías fala sobre o livramento do povo de Deus. E também num tipo de poema de escárnio, tá? Ele profetiza a ruína do rei da Babilônia e seu império, e não contra uma criatura angelical que supostamente teria se tornado o Satanás tão falado no meio religioso, católico e evangélico. Então a linguagem utilizada nesse texto, ela é bastante curiosa. Ao fazer o uso de estilo apocalíptico, ele descreve a queda de alguém, tá? Muito poderoso. Esse alguém debilitava as nações. Em seu coração, ele se sentia semelhante a Deus. Muitos estudiosos, desde os pais da igreja, começaram a entender, tá, que aquele texto descreve uma queda de um ser angelical que teria se tornado Satanás. Porém, vamos repetir, os teólogos, né, da reforma protestante, que não foi reforma, chamaram a atenção de que aquele texto, que o contexto dessa passagem, não favorece tal interpretação, tá? Já o texto de Ezequiel, ele é muito semelhante ao de Isaías, num tipo de lamentação, tá? Um cântico fúnebre, né? Num tipo de lamentação, tá? Ezequiel profetiza contra o governante da cidade de Tiro. E também usando uma linguagem poética e apocalíptica, né? O profeta fala de um querubim, né, ungido, que esteve no Éden, cercado de pedras preciosas. Então vamos ler, então, aqui, a verdade aqui, ó. Assim, vamos prestar atenção aqui no que está escrito aqui. Assim, você zombará. É uma zombaria, né, minha gente? Você zombará do rei da Babilônia. Como chegou ao fim o opressor? Sua arrogância acabou-se. Isaías 14, 4. Não é verdade? E também em Isaías 14, 11 a 17, ó. Sua soberba foi lançada na sepultura junto com o som das suas liras. Sua cama é de larvas, sua coberta de vermes. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã. Isso aqui é uma zombaria, é um deboche contra o rei da Babilônia. Filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens.
serei como o Altíssimo, né? Mas as profundezas do Sheol, você será levado, irá ao fundo do abismo. Os que olham para você admiram-se da sua situação e a seu respeito ponderam. Agora vamos prestar atenção. As pessoas ponderam. É esse o querubim? É esse o homem, né? É esse o homem que fazia tremer a terra e abalava os reinos e fez do mundo um deserto, conquistou cidades e não deixou que os seus prisioneiros voltassem para casa? Isaías 14, 11 e 17. Então vocês podem observar que o texto está tratando de um homem e não de um ser angelical no mundo espiritual do Todo-Poderoso, né, no reino de Deus. Então, meus irmãos, nós estamos observando claramente, tá, nesse texto que ali não se trata de nenhum ser angelical, mas se trata de um homem. O personagem de quem? O profeta, o quê? Zomba, o rei da Babilônia. Não é verdade? Então a mesma coisa ocorre com o texto de Ezequiel 28. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize a quem? Ao querubim ungido de lá dos altos céus, de Deus? Não. Dize ao príncipe de Tiro. É uma cidade, era uma cidade, né? Assim diz o Senhor Deus: porquanto o teu coração se elevou e disseste: eu sou Deus, tá? Sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. Veja que está escrito aqui no grifo aqui. E não passas de homem. O texto está bem claro, dizendo que ali se tratava de um homem que estava dizendo aquilo, aquelas arrogâncias todas, né? E não passas de homem. E não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Ezequiel 28, 1 a 2. Filho do homem, levanta uma lamentação, quer dizer, um cântico fúnebre, né? Sobre o rei de Tiro. Sobre quem? Sobre o rei de Tiro. Não tem nada a ver com criatura angelical, que é um anjo que virou Satanás. Levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. E diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira e carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores. Agora vamos prestar atenção. E em ti faziam os teus tambores, instrumento musical, né? E os teus pífaros, flautas, tá? No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28, 12 a 15, né? Então, como nós sabemos, o tema de hoje é esse aí. Satanás demitido do cargo de maestro? O tema é esse hoje, né? Satanás, na verdade, um querubim, né? Que era um querubim demitido do cargo de maestro. Isso é uma verdade? Então, como nós já falamos lá no início, né, dessa mensagem, os inventores dessa farsa de ter havido um suposto anjo no céu que antes era um maestro, né, e foi demovido da posição anterior, tem por base citações que não tem na Bíblia de Jerusalém, tá bom? Não tem na Bíblia de Jerusalém e nem na maioria das versões. A gente vai ler. Então, somente a versão Almeida e mais algumas, tá, é que citam os instrumentos musicais que acabamos de ler, no versículo que vamos ler agora aqui, ó. Vamos ler. Daqui a pouco a gente lê, né? Então é interessante, minha gente, notar que a maior parte das versões não repetem, não falam sobre instrumentos musicais, tá? Não repete o que se diz na versão ACF, Almeida Corrigida e Fiel, citando a questão
dos instrumentos musicais no versículo 13, tá bom? A gente vai ler. Então vamos ler as versões que colocam assim e as que não citam sequer algum instrumento musical, tá bom? Vamos ler aqui, ó. Ezequiel 28, 13. Essa versão é a versão ACF, Almeida, Corrigida e Fiel, tá bom? Essa cita os instrumentos musicais. Vamos ler aqui agora, ó. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, na verdade, tambores e flautas, né? Percebe aí? No dia em que foste criado, foram preparados. Ezequiel 28, 13. Só o Ezequiel 28, 13. Versão Almeida, Corrigida e Fiel. É o mesmo versículo que nós vamos ler que não cita instrumentos, tá bom? Ezequiel 28, anotem isso aí. Ezequiel 28, versículo 13. Agora a gente vai continuar lendo Ezequiel 28, versículo 13, só que em outras versões, tá bom? Agora vamos ler a Bíblia de Jerusalém, se há a citação de instrumentos musicais. Vamos ler agora, tá? Ezequiel 28, versículo 13. É o mesmo versículo, só que agora é a versão da Bíblia de Jerusalém, tá bom? Estavas no Éden, jardim de Deus, engalanavas-te com toda sorte de pedras preciosas, rubi, topázio, diamante, crisólito, cornalina, jaspe, luzulita, turquesa, berilo. De ouro eram feitos os teus pingentes e as tuas lantejoulas. É até difícil pronunciar, né? Todas essas coisas foram preparadas nos dias em que foste criado. Ezequiel 28, 13. Bíblia de Jerusalém. Cadê a citação dos instrumentos? Para poder reforçar a ideia de que Satanás, de que o suposto Satanás seria um maestro e utilizava aqueles instrumentos. Não tem. Então você pode ver que a versão de Jerusalém, da Bíblia de Jerusalém, não tem a citação de tambores e pífaros, tambores e flautas, tá bom? Então agora vamos ler a versão internacional, ali a versão, na versão internacional, como na de Jerusalém, tá? Também não cita instrumentos musicais naquele versículo 13 do capítulo 28, tá bom? Vamos ler agora, ó. Ezequiel 28, 13, só que agora é a versão, nova versão internacional, NVI, vamos ler. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam, sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Ezequiel 28, 13. Cadê os instrumentos musicais? Não tem, né, a citação, né? Só na Almeida, Corrigida e Fiel que tem, mas tem outras versões que também repetem o que a de Almeida fala ali, cita, tá bom, gente? Então, minha gente, se vê, tá, que entre as três versões, tá, citadas, a ACF, a Bíblia de Jerusalém e a nova versão internacional, a única que nós colocamos aqui, né, é a que coloca o texto em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. Então é a ACF, a única que cita é a versão Almeida, Corrigida e Fiel, que de fiel não tem nada, tá bom? Então é justamente dessa passagem que vem a interpretação de que o fictício Satanás era um músico no céu, um maestro. Isso porque o profeta teria dito, em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Agora, mas por que então se disseminou tanto entre os evangélicos a informação de que o fictício Satanás foi regente do coral no céu? Por quê? Na realidade, minha gente, é uma lenda criada pela extinta, a falecida líder intelectual da seita sabatista, Ellen White, tá bom? Então, muitos evangélicos que têm acesso a literaturas de supostos estudos da Bíblia e alguns livros, até mesmo de mais outras seitas, né,
são tidos, eles têm esses livros como bênção, uma bênção, isso aqui é esse estudo maravilhoso, vamos pegar esse livro aqui, olha só, Satanás era músico, era maestro, vamos escrever uma música, uma canção aqui, vamos botar no nosso coral da igreja para dizer que Satanás, né, deixou de ser maestro, agora os filhos de Deus é que são os maestros, que são os músicos que estamos aqui, vocês agora, olha, Satanás vai perseguir vocês, porque ele tem inveja de vocês que são músicos, que são levitas da casa de Deus, né? Então eles usam o quê? Na verdade, uma falsa doutrina da Ellen White, né? Uma das fundadoras de uma seita sabatista. Então, confira a origem desse disparate, escrito por Ellen, tá? Por Ellen White, como se fosse um texto da Bíblia, tá? Das Escrituras. Olha só o que ela cita no seu livro. Satanás tinha dirigido o coro celestial, tinha aferido, na verdade, a primeira nota. Então todo o exército celestial havia se unido a ele. Ellen Gold White. História da Redenção, página 25. Não tem nada a ver com a Bíblia. Mas veja como os crentes, eles não conhecem a Bíblia que carregam. Então por isso que eles são enganados. Eles leem tanto e não observam essas coisas. Que esse texto não está na Bíblia. Esse é um texto de um livro da Ellen White, uma falsa profetisa de uma chamada igreja aí sabatista, né? Então, mas quem foi então essa Ellen Gold White? Quem foi? Resumidamente falando, Ellen Gold White, se é assim que se pronuncia, né? Foi uma das pessoas que ajudaram a fundar a chamada igreja sabatista que todos nós já conhecemos, tá? Ela é escritora e também ela é escritora de livros, né? Um deles é o quê? O Grande Conflito, muito vendido nos lares junto com uma Bíblia de tamanho grande, né? Que se colocava na estante. Então a Ellen White, também era considerada uma grande profetisa, né? Por sua própria seita, né? Ela é considerada ainda, né? Na realidade, meus irmãos, a suposta origem de uma criatura chamada Satanás, essa suposta origem já é uma lenda. Já é uma lenda. Um mito evangélico, católico, tá? Imagine agora, ainda teve esse acréscimo, né? Mas esse conto de que o fictício Satanás foi um maestro do coral celestial e que foi demovido eternamente de sua posição de um exímio conhecedor das artes musicais, certo? Então, essa lenda que se tornou como verdade das escrituras, essa lenda vem sendo repetida por gerações. Minha bisavó falou para a minha avó, que por sua vez falou para minha mãe, que falou para mim. Então, ainda bem que nós fomos cortados, tá, pela graça e já descobrimos que toda essa falácia não passa de grandes mentiras criadas no meio religioso chamado igreja, tá? Isso aí começou tudo lá, através dos pais da igreja, tá? Mas eles mesmos tentaram advertir que não era algo que deveria ser considerado. Lá na Reforma Protestante, na chamada Reforma Protestante, Martinho Lutero, os reformadores, já tinham avisado, olha, esse texto aí não tem nada a ver com a origem de Satanás. Mas continuou, e depois surgiu a Ellen White, que criou a doutrina de que o fictício, de um suposto Satanás, ele teria sido um maestro do coro celestial. E escreveu em seu livro, né, como uma falsa profetisa, escreveu em seu livro e é tido como verdade essas lendas, essas fábulas, né? Então, na verdade, minha gente, são fábulas, lendas e mitos que são propagados hoje em dia no meio evangélico e católico, tá? Católico também tem a figura de Satanás, né? E no tempo dos apóstolos já ocorriam, tá? Conforme Paulo escreveu a Tito, conforme segue aqui, ó. Olha só o que Paulo escreveu. Porque existem muitos... Vamos ler de novo. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem,
porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando, é o que fazem hoje, né? Ainda, né? Ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Quanto dinheiro que se ganhou com esse livro, esses livros aí, né, minha gente? De Satanás. Quantos livros nós temos aí nas livrarias de Satanás, de que ele foi um maestro, não é verdade? Então, vamos ler de novo aqui, ó. Então, esses homens, eles pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente. É o que nós estamos fazendo aqui. Estamos repreendendo esses falsos ensinadores, desde os pais da igreja até hoje, né? Repreende-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Tito 1:10-14. Paulo já estava sofrendo no seu tempo com esses faladores, né? Que surgiam no meio da igreja com invenções com o intuito de ganhar dinheiro. Isso aí depois dos apóstolos, então depois que os apóstolos morreram, minha gente, então aí a coisa ficou pior, né? Então aqui acabamos de ler aqui, ó, Tito, capítulo 1, versículo 10-14. Então, pessoal, toda essa enganação gera muito lucro para o sistema opressor religioso, que através de seus teólogos, tá, produzem literaturas com esses estudos e interpretações, né, da Bíblia, que são vendidos nas livrarias evangélicas. Muitos de nós já compramos muitos livros, né? Tá? E também nas denominações. Vende-se livro na porta das chamadas igrejas, os livros que eles produzem com falsas doutrinas, com falsos ensinos, dizendo que a Bíblia diz o que não diz. Então o sistema religioso, na verdade, sobrevive enganando os incautos. A nós não, tá bom? Vendendo lixo em substituição à graça já revelada na Bíblia deles. Então, quanta literatura já foi vendida desde que essas fábulas começaram a ser criadas lá pelos pais da igreja? Não é verdade? Que elas foram criadas e reproduzidas em grande escala, tá? Pelo mundo todo. Enquanto isso, o evangelho ficou oculto por 2000 anos, não é verdade? Então é por isso, minha gente, que quando a gente vem com essa mensagem da graça, eles falam: ué, vocês estão pregando algo diferente? Não é o que a gente aprendeu na nossa igreja, na nossa EBD. Não é isso que nós aprendemos no nosso seminário. Você está com uma doutrina diferente aí, que não é a doutrina do evangelho. Mas vejam, a enganação começou com os chamados ditos pais da igreja, que eles são venerados como santos, como homens de Deus. Não é verdade, minha gente? Então o evangelho, enquanto essas falsas doutrinas, esses falsos ensinos que foram produzidos, livros e mais livros que foram vendidos, enquanto isso estava sendo feito, o evangelho ficou oculto por 2000 anos, tá? Mas nós cremos que esse cenário já está mudando. Tá bom, minha gente? Esse cenário já está mudando. Se você gostou da mensagem de hoje, comente e compartilhe com seus amigos. E também não esqueça de dar o seu like, tá bom? Então nós estamos concluindo o tema de hoje. Estaremos com um novo tema na sexta-feira, às 21 horas, ok? Então uma boa noite para vocês, durmam em paz. Tchau!